Angola foi pegado. Foi. Angola é muito pesado. Sério. O clima lá, o clima espiritual que eu digo, né? Muito pesado, muito pesado. É, primeira vez que a gente foi em Angola, a gente foi desbravar a terra, na verdade. Hoje está acontecendo um mover em Angola. Eu digo mover assim, já tinha, mas está acontecendo um mover em Angola daquele trabalho que a gente foi fazer. Entendeu? Olha. A gente foi em 2019, aí voltamos em 2020. 2019 a gente foi tipo cortar os matos assim, Ah, até. foi desbravar a coisa mesmo. A gente chegou lá numa aldeia, aldeia do Puri, na província do Uige. É uma província 400 quilômetros de Luanda, que é a capital. Lá é normal os líderes das aldeias serem bruxos, feiticeiros. Então, e lá a feitiçaria não é macumbazinha daqui não. Sim. Lá é coisa pesada. Lá é coisa de gente levitar. É coisa pesada. E a gente chegou lá e assim, é, resumindo bem, o líder da aldeia aceitou Jesus. Ele quis que fosse colocado lá, ele deu um terreno para que fosse construída uma escola e uma igreja em frente à aldeia. Então isso foi um marco, né, pra gente. Uma noite antes da gente ir para a aldeia, a gente dormiu numa cidade perto dessa aldeia. Felipe, às 3 horas da madrugada, Deus ele visitou a nossa vida, a casa toda. Deus ele visitou a nossa vida de uma tal forma. Eu senti um peso na minha mão assim, eu ficava assim, ó. Eu ficava assim, minha mão tremendo. Eu senti um peso na minha mão, mas tão grande, parecia que Deus estava enchendo de poder, assim, um negócio impressionante. Deus deu um sonho a um dos integrantes da viagem. Deus deu um sonho muito difícil, que demônios, junto com a cidade toda, o prefeito, tá, todo mundo vinha até essa casa que a gente estava e era uma guerra muito grande. E realmente foi uma guerra muito grande, uma guerra espiritual muito grande até a gente chegar nessa aldeia. Meu Deus. E é, depois disso, grandes coisas aconteceram, né? Mas a minha chave virou num culto de manhã, num domingo de manhã. Eu sempre orei a Deus, eu falei, Senhor, pelo menos uma vez na vida, eu queria ser usado como Davi, tocando ali a harpa dele, o demônio sair de Saul. Uhum. Eu queria ter essa experiência, né? Claro. Ter aquelas experiências Fala, que você Senhor, pede a Deus. Eu falei, Deus, eu queria uma. pelo menos um dia. Rapaz, eu tava domingo de manhã numa igreja. A gente tinha chegado da aldeia já. E eu, marinheiro de primeira viagem, não levei corda. Corda extra. Ai, Aí, meu irmão, a corda é sempre a minhazinha que dá esse problema. mizinha é a A primeira a benção. pocar, né? E estourou. Aí eu tava com meu violão, mas cara, ó, eu não tava preocupado com estrutura de som, de nada disso. Não tava. É porque lá é muito precário. E eu tava com meu coração entregue mesmo. Nesse lugar, eu comecei a cantar Poderoso Deus. Felipe, foi impressionante. A glória de Deus encheu a igreja naquele lugar. Mas encheu que, assim, foi mais de 20 pessoas caindo endemoniada, visitada pelo Espírito Santo, sendo batizada pelo Espírito Santo. Um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha. Mulher grávida. Lá crianças são oferecidas a demônios desde o ventre. É coisa muito pesada. Mulher grávida caía, a gente tentando segurar aquela coisa da barriga, né? Não bater na Sim. barriga. E o bicho falando que a criança era dele, aquela coisa toda. Mas sim, uma libertação, um negócio impressionante. E foi no início do período da adoração. Eles entendem a língua, né? Eles falam Isso. português, é um português de Portugal. Isso. Mas eles conhecem os cantores, né, daqui, Sim. Fernandinho, Fernanda Brum, Gabriela Rocha. Olha. Então isso facilitou muito, né? Quando é a mesma língua, facilita muito. Foi um marco para mim. Aquilo ali foi um marco. Ali foi assim, Deus falando, Felipe, o seu chamado É é isso. esse. Então você já sabe, não sabe? Eu falei, sei, Senhor.
Isso aí.